Pessoal, então esse é o modelo prévio, né, a estrutura básica aí do parecer técnico aí, né, do laudo, para instruir aí as ações do SFH, né, do Sistema Financeiro da Habitação. Então, na primeira página aí nós temos aí a apresentação do perito, né, algumas informações acadêmicas aí. Página 1, né, o objetivo do trabalho, a síntese, né, da análise, né, os dados básicos aí do financiamento, valor financiado, valor da garantia, a taxa de juros aplicada, a metodologia adotada. No item 4, temos aí a documentação, né, que foi analisada, né, o que subsidiou aí, né, esse recálculo, essa análise. O item 5 traz aí os pontos, né, que são passíveis de serem revisados. Então, nesse caso aqui, a taxa de juros se mostra acima da média de mercado, né? Então, é uma diferença pequena, mas os contratos imobiliários, como o prazo contratual é longo, essa diferença aqui exponencializada ao longo do contrato uma, uma, um valor final bem significativo, né? Então, lembrando também que no SFH a alimentação de taxa é de 1%, né? Então, essa taxa aqui está, a taxa pactuada pelo banco está bem próxima ao limite, né? Então, tem um outro critério, né, de análise, não só se basear simplesmente na taxa média de mercado, mas também se basear na taxa máxima, né? O item 5.2, né, acusa aqui que existiu aí a cobrança de tarifa de administração do crédito, né, um ponto também bem discutível. Existem resoluções que permitem, mas existem decisões judiciais aí que mandam tirar, então a gente acusa, aponta como indevido. A questão da capitalização de juros, né, no sistema SAC, né, então aqui a gente tem uma evolução, né, o sistema contratado foi o SAC, né? E o saque, embora muito debatido aí, né? Muita gente aí consolidou que o saque é juro simples, mas na verdade é juro composto, enfim. Então a gente aponta aqui, né, que existe a capitalização dos juros no saque, né? A capitalização de juros no SFH, ela é vedada, né? Então nós temos aqui o tema 48 do STJ, né, que veda a capitalização de juros em qualquer periodicidade, né, no SFH. Temos aqui também um ponto bem importante, principalmente nos contratos da Caixa Econômica, né? Então, os contratos da Caixa Econômica não trazem a taxa mensal de juros, né? Então, só é apontada a taxa anual, né? Então, isso aqui é um ponto interessante, né? Porque confronta aí a própria lei do SFH, né, que diz que o contrato deve apresentar aí as taxas nominais e efetivas nas periodicidades mensal e anual. Então, a maioria dos contratos da Caixa Econômica só tem a taxa anual, né? Então, um ponto bem interessante de se bater, né? E tem a questão também do duodécuplo também, que fica prejudicado, né? Então, se o contrato não aponta a taxa mensal, né, como que o mutuário vai calcular a taxa mensal a partir da anual. Então é um ponto bem interessante de se discutir. Nesse caso aqui existiu incorporações de prestações, né? Então, a partir do momento que você reincorpora as prestações, existe os juros não pagos, né? São reagregados ao saldo devedor, né? Então a gente tem aí a ocorrência do anatocismo, né? A gente apresenta isso também, apresenta aqui o valor que foi agregado, né, ao saldo devedor, né, esse crescimento que existiu, né, as prestações que foram incorporadas. O item 6 a gente traz aí uma questão conceitual aí da taxa nominal e taxa efetiva, né? Então existe uma confusão muito grande com relação a isso, principalmente aí nos TRFs aí, né? Uma série de decisões judiciais aí citando taxa nominal, dizendo que a taxa mensal é uma taxa simples, que é a taxa anual dividido por 12. Então, assim, um erro conceitual muito grande, né? Então a taxa nominal não revela a efetiva remuneração do contrato, né? A taxa nominal ela tem
um caráter simbólico, né? Ela não representa remuneração, ela vai representar uma remuneração apenas se o regime de juros fosse simples, né? Então a gente traz essa diferenciação aqui, tem o arrimo científico, enfim, um ponto interessante também que elimina discussões, né? O item 7, a gente traz aí a comprovação matemática, né, da capitalização de juros no saque, né? Então nós temos robustas demonstrações matemáticas aqui, né? A gente faz de forma hipotética com financiamento de 12 meses para que não fique uma coisa pesada, né? As demonstrações matemáticas elas já são complexas, né? Então, se a gente fizer com prazo muito grande, ninguém entende nada. Então, fica essa demonstração sintética de 12 meses, né? Então, aqui, nesse primeiro momento, é feito a descapitalização, né, das prestações, né? Então, no linguajar aí técnico, se obtém o valor presente das prestações, né? Descapitaliza ela para a data da contratação e você soma, né? Então, ao somar aí o valor presente de todas as prestações, você chega no valor exato financiado, né? Que comprova aí que o regime de juros é composto, né? Aqui no outro item nós fazemos a mesma descapitalização, só que com o fator a juros simples, né? E aí a gente apresenta que existe a inconsistência, né? Porque a gente chega num valor diferente do valor financiado, ó. O valor financiado foi 100 mil. Quando você descapitaliza as prestações com o coeficiente a juros simples, você chega em 100.210, né? Então já fica comprovado aí a distorção. Temos aqui também um apontamento, né, científico também, do professor Dutra, com relação aos juros compostos no saque, né? O item 8 traz uma análise dos seguros, né, do MIP e do DFI, né? Esses seguros eles são obrigatórios aí no âmbito do SFH, então não cabe aqui tese de venda casada. A gente faz a análise dos seguros porque os seguros eles têm influências na prestação, né? Então esse seguro é calculado por um coeficiente que oscila conforme for a faixa etária, né, do mutuário, né, ou dos mutuários, dos titulares do contrato, né? E muitas vezes essa oscilação acaba comprometendo a prestação, né? Que nem nesse caso aqui, ó, quando a transição da parcela 6 para a parcela 7, né? Quando mudou lá a faixa etária do mutuário de 55 para 56 anos, existiu um crescimento lá no seguro MIP, né? Então isso aí impactou na prestação, né? Então o financiamento, o mutuário pagava 2.171 e passou a pagar 2.267, né? Então inverteu, comprometeu aí o efeito decrescente do saque, né? Então um ponto interessante também, porque muitas vezes quando a idade do contratante é muito avançada, esse reajuste do seguro acaba comprometendo seriamente aí a prestação, né? Então, muitas vezes, a gente já viu aí decisões judiciais aí que mandaram congelar, né, esse coeficiente aí para que se retornasse o equilíbrio do contrato. O item 9, a gente faz a apresentação aí do recálculo, né? Então, nesse caso aqui, foi aplicado juros simples no contrato, né, no financiamento. Então a gente aplicou o método de equivalência a juros simples com alteração da taxa, né? Então, como a taxa do contrato estava acima da média de mercado, a gente aplicou juros simples e alterou a taxa, né? Então nesse cenário aí, a gente encontrou 51 mil reais aí de valor pago a maior, né? Que foi feita toda a compensação lá, gerando uma nova prestação de 689. O item 10 é a conclusão, né, com o resumo, né, do que foi feito, do que foi constatado, né, que a taxa de juros está acima da média, que o sistema saque capitaliza, que existiu o anatocismo em função da incorporação, né, das prestações. Aqui os pedidos, né, os comandos de cálculo, né, então aplicar a taxa média, acolher as prestações revistas, expurgar a cobrança da tarifa de administração, fixar o coeficiente do seguro, apresentação da parcela incontrovérsia, né, no valor de 689, o valor que foi pago a maior e o saldo devedor recalculado, né. Conclusão, assinatura,
Ao final temos aí algumas referências bibliográficas, né, que confirmam aí a origem científica do que a gente aplicou aqui, né, não é nada inventado, né, não é nada, não é nenhuma novidade, né, apenas a gente aplicou aí os conhecimentos que já existem, né, que tem aí, são facilmente encontrados em bibliografias. O apêndice 1, né, traz aí a planilha, né, o cálculo propriamente dito. Então, aqui, como é um contrato de 300 meses, nós temos um cálculo bem longo, nós temos 14 páginas de cálculo, né? Então, a planilha do lado esquerdo, ela traz a evolução, a recomposição, né, dos critérios contratados, né? E do lado direito nós temos o recálculo, aplicando juros simples já com a nova taxa. Então, é feito todo o confrontamento do que foi pago e do que é devido, né, em todas as prestações até o momento atual, né? Então você vê que aqui tem um apontamento das incorporações também, tem o reflexo no saldo, no método recalculado também a gente faz a incorporação, né? A gente respeita aí o que de fato ocorreu. A evolução é feita até o final, né, do prazo contratual, então aqui 300 meses, né, aponta o valor total final, o valor total recalculado, as diferenças, né, computando os seguros, né, aqui tem um critério interessante, porque nós refazemos os seguros também, né, nós reaplicamos os coeficientes no saldo recalculado, né, então daí a gente chega aí em uma prestação efetiva, devida, recalculada, né, levando em considerações os seguros. Ao final, se acusa que o montante pago é maior, né? Esse montante pago maior vai ser compensado, né, no saldo devedor. Então, o saldo devedor recalculado de 131 mil com o abatimento dos valores pagos a maior fica em 79, né? Esse 79 mil é reprojetado pelo prazo remanescente do contrato, né? Chegando aí na prestação de 689,38. Né? Então, que nem nesse caso aqui, o cliente pagava, vamos ver o valor que ele pagava aqui na última, ele estava pagando 1.850,90, né? Então, no recálculo, né, com toda essa cirurgia, ele passa a pagar 689, né? Obviamente que vai ter aí os reflexos dos seguros e da correção monetária, e é apontado aqui os dois cenários de prestações, né? Então, a prestação sem o seguro e a prestação com o seguro. Ao final, quadro resumo, né? Com o resumo sintético aí do que foi feito, né? Com os dados financeiros que interessam, né? Então, aqui o valor final do contrato, o valor final recalculado, a diferença de taxa de juros, o indébito que foi identificado, o saldo recalculado e a prestação recalculada em controvérsia, né? A última página é a tela do Bacen, né, com a taxa média, né, nesse caso aqui, financiamento imobiliário com taxa regulada.